Olá! Dos 41 deputados estaduais eleitos, 21 não exerciam mandatos aqui na Assembleia Legislativa. 4 eram suplentes e conseguiram ser eleitos, ou seja, 25 novos deputados estaduais, uma renovação de mais de 50% na Assembleia Legislativa. O atual cenário político pós-eleições. Esse é o assunto do programa Opinião de hoje. E para fazermos um balanço sobre o resultado das eleições para o Parlamento Goiano, recebemos aqui os professores Pedro Célio, da UFG, e Silvio Costa, da PUC, ambos cientistas políticos. Pedro Célio, resumidamente, o que você fala desse primeiro resultado, né? Pelo menos para deputados estadual, assim, nós já temos definido aqui os 41 deputados. Houve renovação de mais de 50%, algumas surpresas. Toda eleição reserva surpresas, especialmente as eleições proporcionais, nas quais a gente não tem um domínio de informação muito completo. Às vezes não tem uma quantidade enorme de candidatos, siglas, e o estado de Goiás tem muitas regiões, algumas delas com municípios que polarizam as atividades produtivas, a concentração de população, algumas cidades polos, né? E aí pode acontecer de que venha candidato lá da sua base original já com uma votação consagradora. E a gente aqui na capital às vezes nem tem notícia. Para nós é surpresa, para o eleitorado lá daquele local não é. Agora também há o fato, como você disse, de uma renovação que às vezes a gente até pode pensar a respeito. Eu pessoalmente não gosto de usar esse termo renovação quando há substituição de mandatos no parlamento. Veja bem, nessa lista aí dos que não tinham mandatos, nós vamos encontrar o Mané de Oliveira, o José Nelto e outros nomes assim que eu tenho dificuldade de caracterizar essas eleições como renovação da política. Isso porque eles já exerceram mandatos anteriormente. Eles já estão na política há muito tempo, eles são ativos, eles são aí conhecidos, né, de várias maneiras. Bom, e o professor Silvio, seja bem-vindo, professor, aqui. Eu sei que o Olá, senhor teve uma semana obrigado. turbulenta aí de várias entrevistas, muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu gostaria de pegar uma questão que o Pedro levantou. Tem duas palavras que são utilizadas muito hoje de forma da análise política equivocada. Primeiro, renovação e mudança. O senhor também é contra essa palavra, renovação? Não é. Eu acho que me parece que ela não é precisa para expressar o que é a realidade, não é? Quer dizer, o que ocorreu na chamada renovação? Ironicamente, eu poderia dizer que houve uma mudança de CPF, não é? Porque o que vai dizer se há de fato renovação é a prática política daqueles que foram eleitos. E pela análise e o acompanhamento que nós fazemos desses personagens que têm CPF, porém está vinculado a um partido político determinado, a determinados grupos de interesse, não é? Então, se formos fazer esse tipo de análise, nós vamos perceber que, de fato, a renovação, se ocorrer, é muito pequena, não é? Quer dizer, o que está ocorrendo, de fato, são mudanças de nomes e de CPF. Agora, creio que é preciso destacar aqui, que me chama a atenção, é que os partidos que polarizam e têm polarizado a política no estado de Goiás, que é PSDB e PMDB, não é? Quer dizer, o número de parlamentares eleitos é pequeno, frente à força que consegue aglutinar em torno dos seus candidatos majoritários. Não é? Para você ter uma ideia, o PSDB, que é o partido que polariza, ele elegeu 7, cresceu um pouco, mas elegeu 7. O PMDB, que perdeu vagas, elegeu 6. Então, em torno... E o PT 4 manteve, né? Quer dizer, talvez dessa polarização, quem mantém uma postura mais independente seria o PT. Né? Mas tem 4 parlamentares de 41. Justamente. Quer dizer, então é muito frágil para polarizar qualquer discussão e qualquer votação na Assembleia. O senhor acredita que ainda está polarizado entre PSDB e PMDB? Sem dúvida que o resultado que sai das eleições indica essa polarização com a vantagem significativa para aquilo que nós chamamos da base
de aliados de sustentação do governo Marconi, né, que elegeu 28 deputados estaduais, que é um número significativo. Caso ele seja eleito, dá uma tranquilidade na governabilidade. Caso Íris seja Íris, não é tão complicado, porque aí veja, o que é que me chama a atenção? É que houveram um número maior de siglas partidárias. Algumas novas no parlamento, né? Dos chamados pequenos partidos. PHS. Os pequenos partidos, em geral, para desenvolver sua prática política e, inclusive, sobreviver, ele necessita buscar estar em coligações que detêm o poder no estado de Goiás, o governo, né? E, claro, que tem as verbas partidárias e tal. Então, o partido tem que buscar se sustentar. E, para sustentar, ele tem que se aproximar e compor com o governo estadual, né? Então, quer dizer, mesmo que seja Íris Rezende, que tenha eleito uma bancada menor, né, pode haver uma redefinição dessas alianças para constituir o governo. E quem ganha para governador, quem vai exercer a função de governador, ele tem que criar o espaço da governabilidade. Para criar o espaço da governabilidade, tem que compor, discutir, conversar e compor com os partidos existentes, né, que elegeram os seus parlamentares. Bom, uma das surpresas das eleições, né, para deputado foi o número surpreendente do candidato Mané de Oliveira, aí em primeiro lugar. Chamou a atenção sua, Pedro? Chamou a atenção, em parte chama a atenção sim, mas havia um cenário que favorecia a expectativa de que o Mané de Oliveira tivesse uma votação ampla, positiva, né? Os números aqui foram 62.595 votos. Na história recente das nossas eleições, sempre nós temos pessoas ligadas aos meios de comunicação que desfrutam de uma visibilidade permanente, gratuita, durante toda a sua atividade profissional, durante todo o período do seu trabalho, da sua vida. Isso é natural, né? Então isso já configura uma situação de vantagem competitiva em relação a outros candidatos que só conseguem alcançar a comunicação com o grande público em período de véspera de convenção e em período eleitoral. E olha aí que ainda assim é muito pouco. Então alguns candidatos que trabalham, que vêm desse meio, já têm esse tipo de vantagem. O Mané de Oliveira ainda, né, ele passa o nome dele passa pela contingência de que um dos fatos mais graves aqui da vida goiana dos últimos tempos esteve relacionado ao assassinato de seu filho. E o Mané de Oliveira, como pai, né, ele foi assim um protagonista de uma comoção social e que perdurou por um longo tempo em toda a imprensa brasileira, e especialmente na imprensa de Goiás. E além disso, isso ficou vinculado a um tema muito forte que a população sente de maneira muito grave, e as pesquisas de opinião indicam isso, que é a insegurança pública, né? O problema do crime, da violência nas nossas cidades. O nome de Mané de Oliveira esteve misturado com todo esse universo de significados relacionados ao problema da criminalidade, da violência, da inoperância policial, da ineficácia do judiciário, da impunidade e de outros assuntos. Então, ele, nesse instante, ele carregou essa simbologia. E no momento eleitoral, o nome dele emplacou nesse aspecto. Foi como uma resposta da sociedade, um voto de esperança. Exatamente. E com a campanha simples, né, professor Silva? O Mané, a gente via aí nas ruas, quem é goiano e mora em Goiânia, eu cansei de vê-lo em esquinas, com apenas um microfone num carrinho de som, e bem emotivo, né? Às vezes chorando e pedindo votos. É claro que ele joga com isso que o Pedro levantou, não é? Mas aí ele jogou na sua campanha também, que envolveu o fator emocional, não é? Com o mote da segurança. Com o mote do assassinato do seu filho, de buscar justiça, não é? Quer dizer, então ele fez uma campanha que foi uma campanha relativamente, em comparada com outros, não é? Uma campanha simples, porém muito bem articulada. E a segurança, como um dos problemas de maior sentimento da população, já estava indicado, né, há muito tempo, ou seja, esse é um tema recorrente e que nos últimos anos tem ganhado uma importância muito grande. Tanto que o mais votado, o Mané de Oliveira, deputado estadual, o deputado federal mais votado, delegado também, o delegado Valdir. Tivemos também a Adriana Corsi. Adriana bem Corsi. votada. Agora, creio que é importante salientar e chamar a atenção
de que essas campanhas, estando ligadas à segurança, fizeram propostas muito simplistas. A questão da segurança não foi discutida na devida importância e como merece. O que ressalta nisso é a visão repressiva, policialesca. Não se resolve a questão da violência, da criminalidade, simplesmente acionando os mecanismos repressivos ou jurídicos. É preciso uma reforma e mudanças mais profundas do que aquilo que está na aparência. Não é só o bandido que assalta, que assassina, não é só o menor que vai para a criminalidade. É preciso uma discussão séria e profunda sobre essa questão. Senão, daqui a 10, 20, 50 anos, essa questão vai estar colocada novamente e no cotidiano nós estamos enfrentando isso. Quer dizer, quem da família ou amigo não foi assaltado? Né? Quer dizer, então, é um tema importante, recorrente, e, de fato, essas pessoas fizeram um discurso simplista e equivocado, na minha opinião, equivocado. É preciso que essas pessoas que estejam ligadas a essa área pesquise, estude, se acerque de assessores que permita a ele ter um bom mandato. Não é só com repressão que vai resolver. Não é só com repressão. Bom, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com esse tema, o cenário político após as eleições. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema Eleições 2014, um balanço após esses primeiros resultados aí no Parlamento Goiano. Houve renovação, mas também houve no Congresso. Dos 17 deputados federais, 8 são novos. Nós temos aqui o delegado Valdir, Giuseppe Vecchi, Alexandre Valdir, Marcos Abrão, Fábio Souza, Daniel Vilela, Lucas Virgílio. Bom, surpresas aí, professores? Pedro? Algumas surpresas. Eu acho que o grande destaque da eleição da Câmara Federal, dois destaques eu gostaria de registrar. O primeiro deles é o quanto que a perda de votação, o clima eleitoral e a perda de votação do PMDB e do PT foi refletido também nas votações de seus apoios aos candidatos a cargos parlamentares. Dona Iris, 66 mil votos. Ela sai de uma eleição de 2010 com mais de 200 mil e em 4 anos passa para 66 mil votos. Ela não obteve a reeleição. Agora, em segundo lugar, eu acho que de se registrar, eu vi nessa eleição um determinado tipo como disse o Silvio, um enfoque muito conservador do ponto de vista político, do modo de tratar os temas importantes, da repetição dos personagens principais das eleições, do tipo de polarização partidária que aconteceu. Então,
eu até cheguei a dizer esses dias que há 1 ano e meio atrás, qualquer pessoa comum que minimamente acompanha a política goiana saberia que a disputa seria entre PSDB de um lado e de outro lado PT e PMDB juntos ou separados, mas seria isso. E que muito provavelmente os candidatos seriam Íris e Marconi. Isso estava desenhado, quer dizer, mudou-se pouca coisa, muito pouca coisa. E a votação até confirmou isso também, né? Confirmou isso também. O segundo turno está E como os temas relevantes, os temas que a população tem qualificado como fundamentais para suas preocupações e para sua vida, não foram bem debatidos, né? Então isso facilitou que os esquemas políticos, né, os sistemas de poder, permanecessem sem muito incômodo. Sem muito incômodo. Se nós observarmos aí desses 8 novos nomes, alguns deles são continuidades de grupos políticos e de esquemas de poder quase os mesmos. Por exemplo, Daniel Vilela é filho do Baguita. O mérito político dele deve ser uma excelente pessoa. Eu não conheço pessoalmente. Deve ser um rapaz de boa índole, inteligente, versátil, simpático. Deve ter tudo isso. Agora, o capital político dele original é que ele é filho do Maguito Vilela. Não tem outro, né? Fábio Souza, ele representa uma linha da política brasileira nos anos recentes, que é a entrada dessa mistura do segmento evangélico na representação política, e que isso acontece muito nas maiores cidades brasileiras, e isso é beneficiado pela estrutura de apoio que a crença religiosa estabelece com as populações com segmentos das populações das grandes cidades. E o controle de um canal de televisão, né? Controle de e através do controle também, né? Do controle que eu acho, do meu ponto de vista também, um tanto espúrio, do ponto de vista de desnaturar a qualidade da representação política. Magda Mofato do mesmo jeito, ela é do sistema, e com uma abordagem do tema de segurança, cá para nós, assim como disse o Silvio, prisão perpétua, foi ela um pouco que perigoso do ponto bandeira? de vista da consciência moral, progressista, de justiça, que nós queremos para o Brasil. É o que então, o professor quer dizer, falou, né? Desse exagero. Quer dizer, né, a abordagem política foi conservadora e se refletiu na conservação até de muitos nomes, e o modo de renovação não foi exatamente renovação. Foi mudança, vou concordar com o senhor, foi uma mudança de CPF. A renovação das práticas políticas não devem acontecer a partir desta lista. Ainda está superficial, né? Outra surpresa, professor Silvio, foi o Sandes Júnior, né? Não conseguiu uma vaga em Brasília, não conseguiu ser reeleito. É uma surpresa. Dona Íris e Sandes mais Júnior. ou menos, creio que, porque, vamos dizer assim, a atuação parlamentar dele é uma atuação que não merece muito elogio, para não entrar em outras adjetivações, né? Quer dizer, e isso reflete nas urnas, porque tem um papel muito importante a mídia, o controle de um canal de televisão, de um programa em rádio ou na televisão. Isso dá o quê? Dá projeção para os personagens. Só que, em um primeiro momento, se consegue eleger. Agora, se ficar se reelegendo em cima disso, é muito difícil. Agora é a segunda ou terceira vez que o Sandes fica na primeira suplência, viu? Não é novidade para ele. Pois é. Então não é tão assim. Está totalmente descartado. Não é uma surpresa. Creio que a dona Íris é, de fato, uma surpresa. Né? Quer dizer, porque pelo que ela representa na história política de Goiás e pela posição política que ela ocupa dentro do PMDB. Né? Então é uma surpresa. Isso pode estremecer um pouco o PMDB, essa Creio questão? que o PMDB, em função dos problemas que ocorreram no último ano, né? Quer dizer, é um PMDB que tem que se reconstruir. Né? Tem que se reconstruir, como a gente diz na linguagem popular, tem que sair juntando os pedaços e recompor e reconstruir o PMDB. Né? Então, creio que é uma discussão necessária, porém um outro momento. Né? Agora, veja, chama a atenção, que eu gostaria de apontar isso, porque me parece que pode ir por um caminho muito perigoso do ponto de vista da sociedade, né? Que é a entrada da questão da violência. Todas as pesquisas, e não só as pesquisas, porque às vezes há muita pesquisa falha, furada, né? Quer dizer, o que diz as ruas. Qual é hoje o problema principal sentido pela população? Não é nem educação, porque já está sendo resolvido, minimizou muito, não é o problema da saúde, minimizou, melhorou as condições da saúde, não é? É a questão da violência.
E a questão da violência E é não generalizado, passa... né, professor? Não é só em Goiás, né? É, A gente vê o Brasil sim. inteiro. Então, a questão da violência, ela não se resolve simplesmente com leis. Leis existem demais, não é? E não se resolve simplesmente, eu acho que tem que ter também, mas não simplesmente com caráter repressivo. É necessário investir em outras áreas. E claro que para investir em outras áreas, é necessário que haja uma articulação dos poderes constituídos, que é o poder municipal, o poder estadual e o federal, que tem que agir e atuar junto. Tem que unificar um sistema de inteligência, de investigação, não é? De buscar solucionar as questões sociais profundas. Tem que ter uma reforma profunda, eu volto a insistir, no sistema penal, no sistema jurídico, não é? Porque é muito comum, policial inclusive diz, não adianta nem muito prender, prende o juiz solta. Mas por que o juiz solta? Não é? Aí pode ser um argumento, não tem prisão, ele é primário. Não, é porque a coisa que não vem à tona está muito aí subsumida, está debaixo do tapete, é o que é a prática do sistema judiciário hoje. Tem que se discutir isso, não é? Tem que se discutir. Brechas, né? Então, não podemos, eu chamo a atenção. Delegado Valdir, com certeza você conhece muito, mas conhecimento nunca é desperdício e nunca é demais. Busque conhecer mais, se informar, porque pelas entrevistas que eu assisti, que eu vi, não é? Quer dizer, essa linha repressiva de judicialização não resolve o problema da violência. Ela pode dar ibope, pode dar voto, mas se é de fato resolver o problema, o caminho não é muito por aí não, é preciso dar uma correção de rota. O senhor tocou nesse assunto de dar voto, né? O delegado Valdir, que foi a grande surpresa, né? Com quase 300 mil votos. Ele usou durante a campanha dele o chavão, né? 45 do revólver, 00 da algema. Isso funciona, professor? Fixa? Vocês também estudam o eleitor, né? Isso não, fixa, existe um apelo de marketing. Se o drama popular, né? Se a insatisfação popular, o medo popular, uma situação em alguns bairros, em algumas situações de vida, quase que de terror. As pessoas vivem com um horário definido, não saem de casa depois das 7 horas da noite, né? Situações assim, as mais escabrosas, de medo mesmo. Se isso está na cabeça do povo, uma situação bem trabalhada de marketing favorece bem isso. E o delegado Valdir tem uma carreira construída nesse ambiente, né? Então favorece como dá voto, né? Tem muita gente que se beneficia da desgraça do povo. Justamente. E não só nesse aspecto, em vários outros. Agora, dá voto. Agora, o que interessa para o país hoje, o que interessa para a vida das pessoas, principalmente nas maiores cidades, é que as pessoas tenham uma vida mais tranquila. E que essa tranquilidade e que a segurança que nós temos direito e que o Estado tem que nos fornecer, não signifique também o sacrifício de nossa liberdade. Nós queremos ser, ao mesmo tempo, tranquilos, seguros, mas também livres, podendo sair de casa, passear, levar a família nos locais, no estádio de futebol, né, no parque, é mais ou menos assim. Justamente. Bom, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos sobre o parlamento goiano. Dos 41 deputados, não é certeza que todos irão ficar, não. Vai depender muito do resultado do segundo turno. É daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema Eleições 2014, um balanço aqui com 2 cientistas políticos do primeiro resultado para deputado estadual. E nós estávamos falando que desse resultado, esse primeiro resultado desses 41 deputados eleitos, nem sempre todos irão ficar. Eu gostaria que o senhor explicasse, professor Silvio, como que pode mudar, porque a gente vai ter segundo turno, né, no dia 26 de outubro, o que pode ser mudado? Primeiro, vocês, telespectadores, devem estar observando que aquelas listas de votação numérica que saiu, maior votado, né, quer dizer, primeiro, segundo, terceiro, não é ela que está hoje como aqueles que foram eleitos. Por que não é isso? Porque o que conta é o coeficiente eleitoral, ou seja, o número de votos que a coligação obteve. Então, não é simplesmente de ser mais votado está eleito, é os votos da coligação. Não é? Então, já há uma alteração aí. Desses que são eleitos com base no coeficiente eleitoral, que são aqueles que pertencem às coligações, não é? Passando o segundo turno, quando assumir o novo governo, qualquer que seja o seu nome, o nome do governador, em geral, há uma reacomodação, uma rearticulação da representação na Assembleia Legislativa, porque estaria aí em discussão as secretarias, a composição do governo. No caso, assumiriam os suplentes. Então, os suplentes podem assumir. E claro que há muitos suplentes que estão na expectativa de assumir o mandato, tendo em vista que aquele que foi eleito como titular vai ocupar uma secretaria, um posto no governo qualquer. Não é? Então, ele é substituído pelo suplente. Isso pode mudar, né, o CPF, o nome e o CPF daquele que vai assumir como deputado, e pode ocorrer, inclusive, alteração nas siglas partidárias, que envolve principalmente os chamados pequenos partidos ou partidos pequenos. Bom, isso que o professor acabou de explicar aconteceu nessa atual legislatura. Os deputados Thales Barreto, Marlúcio Pereira, Francisco Júnior e Cimeison Silveira eram suplentes e assumiram mandatos, né, após os deputados serem chamados para secretarias, prefeituras, enfim. E o senhor, professor, acha que essa mudança vai ser drástica ou basicamente vai manter-se essa lista mesmo aqui? Não, essa lista aí é certeza que não fica, até porque isso que o professor Silvio mencionou faz parte da nossa estrutura política. Isso é do sistema político brasileiro, e faz com que, por exemplo, no âmbito das relações entre o executivo e o legislativo, é que acontece muito do mundo institucional da política. 90% desse lado institucional da política acontece aí. A relação entre o executivo... O que o executivo tem que fazer? Montar governo. Agora ele será eleito, né, com o Íris ou com o Marconi, um dos dois vai ter que montar governo. E para montar governo ele tem que compor com os parlamentares eleitos. Por quê? Porque ele precisa de aprovar os seus projetos na Assembleia, de uma maneira ou de outra. Disse muito que nós temos uma tradição presidencialista em que o presidente, o governador, tem a caneta na mão, ele contrata e demite, então ele pode tudo. Não pode, não pode. Na verdade, o executivo ele é refém do legislativo em grande parte da rotina do funcionamento das coisas. Qualquer aprovação de lei, o executivo tem que negociar permanentemente cada assunto, cada projeto que for enviado. E é nesse instante que os parlamentares fazem valer o peso da sua representação setorizada, muitas vezes corporativa, mas é uma representação particular que os parlamentares colocam ali para negociar os seus interesses, os interesses das suas bases regionais ou da profissão a qual eles são ligados, né? Dos temas que eles defendem com mais intensidade. E aí eles vão negociar cargos,
posições, espaços de poder, e aí faz com que o executivo já tenha que, de antemão, estruturar uma base de apoio que não é garantida de antemão, nem dentro da sua própria legenda. Nem dentro da sua própria legenda. E aí abre espaço para os suplentes. É um cenário muito incerto ainda, né, professor Silvio? Porque temos aí um segundo turno, temos deputados eleitos, estaduais e federais, com essa perspectiva de mudança. Ou seja, é uma época, a gente nem gosta de usar essa palavra, negociação, mas tem esses combinados, né? Isso é normal na política, da política do cotidiano, e eu creio que não deve se estar demonizando essa prática política, porque são os espaços de representação, não é? Dos diversos setores e interesses que perpassam e permeiam a sociedade. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui, que o perfil do parlamento, o perfil dessas eleições, do resultado dessas eleições, está indicando que é mais conservador. E aí, aparentemente, nos surpreenderia que todos estavam dizendo que haveria grandes renovações e mudanças, que não ocorreram. Quando ocorreram, o que estão se chamando de renovação de mudança é de CPF e de nome, não é? Por que será que aquelas grandes manifestações do ano passado não refletiu no resultado da urna de uma mudança na prática política de fato, de uma renovação na prática política, não é? Então, que exige, creio que, uma análise mais aprofundada e ver o que de fato está ocorrendo. Porque aqui em Goiás, o que nós estamos chamando de renovação, eu estou ironizando, claro, para chamar a atenção, que o que houve foi a mudança de nomes e CPF. Né? Mas talvez agora tenha efeito devemos ver a prática presidência, política. né? Devemos ver a prática política. Né? Quer dizer, então, se nós formos observar que a recomposição agora, depois do segundo turno, qualquer que seja o governador, um ou outro, ela vai ocorrer, que é a necessidade de criar espaços de governabilidade. E criar espaços de governabilidade significa reconhecer a representação dos diversos setores, dos diversos segmentos representados nos partidos políticos. Entendo. Né? O senhor acha que se o Vanderlan tivesse conseguido mais votos, seria um esboço de tentativa de mudança? Porque ele seria veja. o caminho ali do Não, meio, veja o seguinte, aí claro, o que é que eu estou entendendo com renovação e mudança? É quando há não apenas alteração de nome e de CPF, que há alteração de prática política. Não é? Se nós formos analisar, os setores mais comprometidos com as mudanças, com a renovação, de fato, perderam espaço nessas eleições. Então, veja, num contexto de mobilização do ano anterior, que se prenunciava que haveria mudança, né, a pouca alteração que houve foi para favorecer os setores conservadores. Então, não se cria essa expectativa de que a mudança dos nomes e de CPF significa renovação. É preciso acompanhar qual vai ser a prática política daqueles que foram eleitos e nosso nome vão estar decidindo sobre a nossa vida. Eu estou me lembrando aqui, professor Silvio, que tem um aspecto muito forte na teoria política, que é chamado de, muitas vezes, a ideia da democracia liberal, ou representativa, como conhecemos, ela se vangloria muito de que sempre ela está aberta para a alternância de poder. É nesse aspecto que esse é um dos limites da nossa democracia. E eu acho que para romper esses limites e fazer avançar a qualidade da participação popular na vida política, que eu acho que a Constituição brasileira avançou um pouco nesse aspecto, mas permanecemos ainda com esses limites que são pesados na vida brasileira. Uma sociedade muito desigual, de grande concentração de renda, até com uma herança escravocrata que até hoje ainda deixa sequelas na consciência pública nossa aí. Vide os resultados dessas eleições, né? O tema do debate sobre o fim da escravatura aí ainda apareceu aqui nessa eleição, né? Uhum. Muito bem, mas veja só, a alternância de poder, ela faz com que, por exemplo, a noção de mudança seja maquiada. Nunca se falou tanto em mudança como nessa eleição e nunca se mudou tão pouco. No plano nacional, você mencionou aí que a eleição presidencial,
A única possibilidade de mudança que pode ainda acontecer é no sentido do conservadorismo, é o retorno do PSDB. Essa é uma possibilidade colocada porque vai ter segundo turno, né? Ora, houve um rompimento de 2013 para 2014 em relação ao clima de opinião pública no país? É claro que houve, né? Mas há também muita coisa de 2013 que agora parece refletido. Em 2013, um dos componentes daquelas mobilizações começa a ganhar rosto e formato agora, né? Uma negação da prática política. Justamente. Uma negação dos partidos políticos de maneira geral. Porque né? se Então, tivesse a população totalmente satisfeita, a Dilma teria vencido o jogo no toda primeiro turno. a justiça das bandeiras que foram às ruas em 2013 não conseguiram serem traduzidas pelas nossas elites políticas, pelos nossos líderes políticos, em projetos consistentes e vinculados aos motivos reais daquelas bandeiras. Tanto é que o debate agora foi muito fraco, muito pouco, pelo menos dos temas mais importantes. Bom, o senhor tocou no assunto da questão da alternância, né? Nós temos alguns exemplos aqui, como o deputado Álvaro Guimarães, se não me engano, é o 5º ou 6º mandato. O senhor acha que um parlamentar, depois de 4, 5 mandatos, continua produtivo? Gostaria de saber a opinião de você, professor Silva. Olha, quando temos outros também aqui, Humberto Aidar também, eu não sei se é o 5º ou 6º mandato. Quando se cita nome, complica um pouco, porque é preciso analisar, não é, a atividade parlamentar, em termos de projeto de leis, a votação, em que ele votou, o que deixou de votar, e qual é a relação que ele mantém com a chamada base eleitoral. Não é? Eu não tenho dado suficiente para fazer uma avaliação desse tipo. Não é? Agora, pelo que se conhece do resultado da eleição e da prática política do Álvaro Guimarães, quer dizer, o que houve? Ele conservou o seu nome e o seu CPF. Não é? Entrou um outro que pode ter uma prática tão conservadora e reacionária, né, que o legitima na continuidade. Então, me parece que é preciso mais informações e analisar num contexto político mais aprofundado, porque eu gostaria de insistir nessa questão. Quer dizer, a alteração do nome do CPF não significa renovação, não significa mudança. Não é? É preciso ver a prática política, os compromissos políticos. Tem que ver o que vem de projeto, né? Vem de ideias novas aí. Bom, a 18ª legislatura começa em 2015 e eu gostaria que os senhores fizessem uma consideração final aí do que aguardam, né? Desse poder que pode estar nivelado ou não aqui na Assembleia depois do resultado do segundo turno. Professor Pedro? Bom, de fato, as projeções agora, nós só podemos fazê-las de maneira mais abalizada com o resultado do segundo turno. Até mesmo porque nós não sabemos ainda quem vai ser o presidente do Brasil, né? Ou a presidente do Brasil, e não sabemos também quem vai ser governador de Goiás. Então, diante disso, né? Isso aqui pode mudar. As definições principais ainda nós não dispomos das informações sobre elas, né? Agora, uma coisa é certa, o sistema político brasileiro precisa de uma urgente renovação. Seria interessantíssimo se nessa oportunidade de segundo turno, os nossos 4 candidatos aí, agora de nosso maior interesse, e também em outros estados, né? O Aécio, a Dilma, o Marconi, o Íris, se colocassem num compromisso assim muito forte com a população e com as forças políticas e com a sociedade civil organizada e dizer assim, olha, eu me comprometo nesse instante a estabelecer no mínimo 2 pontos. Primeiro, uma reforma política profunda nesse país, a tomar iniciativa da reforma política. É uma reforma política que ela não nascerá de dentro do Congresso. Com esse viés conservador aí, ela não vai sair de lá de dentro, das casas parlamentares. Mas que o Executivo se comprometa, a utilizar o peso, né, a sua força política, que de início é muito grande, no início do mandato, e começar a debater com a sociedade os temas fortes da reforma política e criar condições, né, para que a mobilização da consciência pública também atinja os parlamentares e que alguns temas necessários aí sejam revistos na nossa estrutura de representação institucional. Isso seria já um grande passo. O segundo passo seria um processo de valorização
que os executivos pudessem dar na prática em relação ao sistema educacional brasileiro, no sentido de valorização dos professores. Se esses nossos futuros executivos, não sei qual presidente, não sei qual governador, tivesse uma coragem cívica de dizer na campanha e depois tivesse peito para demonstrar, de dizer o seguinte: nenhum professor será mal remunerado nesse país, sabe? Nenhum professor lá da base, lá do ensino fundamental, lá do ensino médio, né? Nenhum professor poderá ganhar menos do que outro profissional de ensino superior que tenham funções correlatas na administração pública. Porque a defasagem é muito grande. Vivemos em Goiás uma situação de verdadeiro crime, uma situação criminosa contra os professores aqui no estado de Goiás. E eu acho que no Brasil inteiro. Bom, é isso aí. Bom, e agora as considerações do professor Silvio. São tantos temas, né, professor Pedro? Porque da questão ecológica também, achei que foi muito pouco São vários debatida, temas, ninguém mas falou a sobre função lixo, da política é fazer escolhas, é estabelecer prioridades. Muita coisa. Professor Silvio, eu tá incerto, mas dá para fazer um balanço. Né? É claro que o Pedro Célio levanta as questões centrais, que eu concordo plenamente com ele, não é? Porém, do ponto de vista de uma análise política realista, não é? Com o resultado das urnas até agora, não é? O que indica que será um parlamento, ou seja, uma Assembleia Legislativa, uma Câmara Federal e um Senado mais conservador. E claro que quando se fala em perspectivas de reformas, da reforma política, da reforma do sistema penal e judiciário, né, a questão do meio ambiente, ecológica, né, vejo com pouca possibilidade que esses temas, que são gritantes na sociedade, vão ser debatidos da forma que seja necessária e se buscar soluções, não é? Pelo menos os graves problemas, não é? Pelo caráter mais conservador desse parlamento que está sendo eleito. Claro que agora as eleições de segundo turno, elas podem balizar se haverá menos dificuldade ou mais dificuldade, não é? Dependendo do resultado que sair das urnas. Então, aqueles setores que foram às ruas pela mudança no ano passado, em 2013, não esqueçamos que não tinham só setores e pessoas progressistas. Tinha muitos conservadores e muito reacionário participando. E que, de fato, o que ficou daquelas manifestações manifestado nas urnas foi o que o Pedro disse, uma despolitização da política, um predomínio avassalador do poder econômico sobre a atividade política. As campanhas são campanhas milionárias. Isso é um absurdo o que ocorre nas campanhas eleitorais, não é? Então, sendo realista, eu vejo não com muito otimismo, não é? E eu gostaria de salientar aqui, acrescentar esses dois pontos que o Pedro levantou, ressaltando que a reforma política ela é urgente, já passa da época, desde 88, da Constituição de 88 se fala em reforma política, e esse parlamento que está aí não vai tomar a iniciativa de realizar uma reforma política conforme o que é o anseio da maioria da população. Né? Daí é necessário que os setores organizados da sociedade estejam atentos e se mobilizem para pressionar. Não é? E outra questão que eu gostaria para encerrar, para insistir nisso aqui, que é a questão da segurança. Senhores parlamentares, não sejam simplistas, não sejam donos da verdade pretensiosos, não subam em salto alto, procure discutir com a sociedade, procure estudar, procure pesquisar para ver forma de amenizar o problema da violência e para solucionar, que não é só a judicialização de fazer leis e reprimir, porque a questão da violência ela é muito mais disseminada na sociedade, que necessita de um olhar mais atento e mais sério sobre essa questão. O problema é social, né, professor? Olha, muito obrigada pela participação dos senhores aqui, professor Pedro Célio, da UFG, e Silvio Costa, da PUC, cientistas políticos bem conceituados aqui, respeitados no estado de Goiás. Muito obrigada pela participação de vocês e obrigada a você também pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.